como essa aqui, porque na semana que vem a pastora volta para os estudos dela da terça-feira ou da quarta-feira, mas na quarta-feira que vem o pastor Marcos já está por aqui, ou sei lá, eu divido com a pastora e a gente faz os dois, algum fechamento desse trem aqui e coisa e tal, tá? Bom, a palavra da semana passada e da semana retrasada está lá no YouTube, eu botei no Facebook para outros também verem, tem uma galera lá da África que está pegando a palavra também, tá? Então, hoje nossa palavra é sobre isso aí, ó, segredos da generosidade bíblica, tá bom? Esse é o que a gente quer falar hoje. Hoje é a parte 3 do Criando um Ambiente de Prosperidade. Então, vamos para lá. Hoje a gente deve ser um pouquinho mais curto, sei lá, né? A gente começa a falar e coisa e tal. Aí, aproveitar que a pastora está aí, sempre que você quiser acrescentar algo, pastor, aproveita o link e tchau, coloca a ideia para somar, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente quer falar são 5 itens que eu quero colocar. Existem vários segredos da generosidade bíblica e eu vou hoje só me nortear por 5 segredos da generosidade bíblica, né? Aqui não é por ordem de importância, é uma ordem aleatória, mas não importa se você vai colocar na frente ou atrás o ideal é que essas 5 coisas trabalhem juntas para que você tenha demonstração de generosidade e, por conseguinte, essa generosidade redunde em bênção na sua vida, né? Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui, sem ser a primeira, uma das coisas, das 5 coisas da generosidade na Bíblia, a verdadeira generosidade vem do coração. Como visto na oferta da viúva pobre, em Marcos 12, 41, 44, o valor doado é menos importante que a intenção e o sacrifício envolvido. Dar com um coração sincero e aberto é o segredo para uma generosidade genuína. A gente vai explicar isso aqui. Não é o valor em si, mas tem coisas que o valor atrapalha e a gente vai explicar. O texto bíblico é esse aqui, Evangelho de Marcos 12, 41 a 44. A gente conhece, a maioria conhece, mas vou ler aqui para vocês, né? Assentado Jesus diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bom, então, para explicar, doar de coração aberto. Existem alguns elementos importantes. Número 1, muitas das vezes a gente pode doar mais, porque diz que a palavra que a gente deve doar de coração, a gente acaba doando de coração algo que a gente tinha condições de dar melhor. Mas porque ninguém olha o seu coração, e aí você diz que está dando com o coração, e muitas das vezes não está de fato dando com o coração, porque poderia fazer melhor. Ou seja, quando nós ofertamos de coração, é preciso também entender que se nós podemos fazer melhor naquilo que vamos ofertar, naquilo que vamos doar e não fazemos, devemos nos questionar se de fato é de coração. Segundo, uma coisa importante é que quando nós ofertamos despretensiosos, sem aquele jogo de toma lá, dá cá, apenas ofertamos porque estamos com um coração disposto a abençoar, um coração alegre de ofertar. Entre os judeus,
Em alguns lugares, eles pegam a oferta, beijam e entregam. Então, tudo aquilo que nós fazemos de doação às pessoas, aquilo que nós fazemos de oferta na igreja, aquilo que nós dividimos com as pessoas, todas estas coisas, elas devem ser produto de algo que venha do nosso coração. Mas quando eu falo vem do coração, eu não estou falando de pena. Eu estou falando de algo que Deus tocou o coração da gente. Sabe, muitas das vezes nós ajudamos pessoas que Deus não mandou a gente ajudar, só porque está doendo no coração da gente. E a gente acaba ofertando, ajudando, apoiando alguém. Ofertar de coração não é você tirar do que você tem, do que você não pode dar e abençoar a pessoa. Não é isso. Então, você imagina que eu tivesse em casa apenas um cobertor, vocês vão muito bem entender, porque estamos no frio. Imagine que eu tivesse somente um cobertor para cobrir meus filhos. E aí, passa alguém necessitado, precisando de um cobertor. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o cobertor dos meus filhos e dar o cobertor a quem precisa? Alguém vai pensar que isso seria um ato de generosidade. Mas generosidade com quem? Eu estou sendo generoso com quem está precisando, mas eu estou sendo mal com meus próprios filhos, porque eles vão ficar sem o cobertor. Eles vão dormir no frio. Aí você vai perguntar, o que eu faço? É a mesma coisa quando alguém chega perto de você e diz assim, André, eu tenho que pagar amanhã meu cartão de crédito, eu estou sem dinheiro. Será que você poderia me emprestar o dinheiro? Aí o André olha o dinheiro dele, ele também tem que pagar o cartão de crédito, só que depois de amanhã. E ele está com dinheiro do cartão de crédito. Aí o indivíduo pede emprestado, olha, eu vou pagar amanhã, mas vou te devolver no dia seguinte. Aí alguém pensa assim, um ato de generosidade seria eu emprestar. Isso não seria um ato de generosidade, seria um ato de suicídio, um ato de bobeira. Por quê? Porque é a mesma coisa que você está tirando o cobertor dos seus filhos para dar para outro. Se ele não te devolver, você não terá o dinheiro, ele terá pago o cartão de crédito dele e você o seu não. Preste bem atenção, o problema do cartão de crédito é dele. Se ele não tem o dinheiro, ele não vai pagar, mas você vai pagar o seu. Então você não pode fazer isso, porque quando Jesus manda a gente emprestar dinheiro, né, sem esperar a volta, é nesse sentido. Emprestai sem querer de volta. Então, eu não posso emprestar aquilo que eu não tenho. Se eu tenho 2 cobertores, posso emprestar um. Se eu tenho dinheiro do cartão de crédito e tenho 2 vezes, eu posso emprestar. Mas se eu não tenho, não posso emprestar. Por exemplo, né, com toda certeza, a Vivian não vai de maneira nenhuma emprestar o André para nenhuma outra sirigaita. Eu também não vou emprestar a minha esposa para nenhum outro Zé Mané. Então, tem coisas que a gente não empresta, porque são de exclusiva bênção que Deus nos deu. Às vezes a gente não é abençoado porque nós damos, dividimos coisas que Deus nos deu para nós desfrutarmos e que não dá para dividir. Eu posso dividir a comida com alguém, eu como pouco, outro come pouco, mas não posso tirar da boca dos meus filhos para dar para outro. Compreende o princípio? Então, isso não é generosidade, isso é um erro. Então, a doação que vem do coração tem que ser um ato de bondade de fato, mas não um ato de destruição da sua parte. Ok? É diferente do ato de fé que a gente vai falar no final, tá bom? Segunda coisa, confie na provisão de Deus. Muitas histórias bíblicas mostram que a generosidade é alimentada pela fé em Deus. Por exemplo,
A viúva de Sarepta compartilhou seu último pedaço de pão com o profeta Elias, confiando que Deus proveria para ela o seu filho. Essa confiança permite que as pessoas sejam generosas mesmo em tempo de escassez. Conhece essa passagem bíblica de 1 Reis 17, de 8 a 16? Então, essa passagem bíblica, ela não tinha muita coisa, e o profeta vai à casa dela para ela, portanto, ele estava com fome. E o que ela tinha? Vamos dar uma olhadinha no texto para você olhar lá. 1 Reis 17, 18. Deixa eu achar aqui primeiro a passagem e já vou te mostrar, tá bom? Tá? 1 Reis. Eu vou mostrar para você que eu estou abrindo lá o texto. E você vai acompanhar comigo a abertura do texto bíblico, tá? 1 Reis 17. Deixa eu confirmar aqui. 8 em diante. Vamos lá. Jesus, vamos lá. É que eu leio, apóstolo? Vai, tá aqui comigo aqui, né? Vamos lá. Tá aqui na tela, ó. Se me acompanha. Tá pequenininho? Dá para vocês lerem ou não? Dá. Porque no meu celular eu conseguiria ler mesmo sem óculos. A pastora não consegue, não. Mas vai lá ler na sua Bíblia. Sem óculos. Eu falei que você não lê sem óculos. De óculos você lê, entendeu, né? Quer tentar ler aí, por favor? Vai lá. Verso 8 em diante. Verso 8 em diante? 17, 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para que eu beba. Indo ela para trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos. Eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim ela e ele e a sua casa comeram muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Ok. Veja que interessante, né? Veja, Elias não sugeriu ela ficar com fome. Elias sugeriu ela fazer um bolo primeiro para ele, né? Para ela exercer fé. Mas ela estava com a coisa em casa, ela no máximo ia dividir com ele. Veja, muitas das vezes é isso que acontece. No Velho Testamento, as pessoas eram dirigidas, orientadas, e a palavra de Deus vinha pela voz do profeta. O profeta falava com uma pessoa, era ordem de Deus para o indivíduo. Nesse tempo que nós vivemos agora, você não precisa de um profeta para te guiar. Nós, ministros do Evangelho, te ensinamos a palavra, nós somos aqueles que te fornecem os pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas nós não somos donos da sua alma, não somos donos das ovelhas. Nós apenas alimentamos elas. Eu não sou pastor de ovelhas, eu sou pastor para providenciar comida para as ovelhas do Senhor. As ovelhas são dele.
Então, dentro desse aspecto, o Espírito Santo mora dentro de nós e o Espírito Santo é a voz profética dentro de nós. Então, poderá ser que um determinado dia, o François, ele esteja num determinado lugar e o Espírito Santo fale com o François e diga para ele: François, pega agora aí $2.000 e manda de oferta lá para o André. O François, que está cheio da grana, entendeu, né? Ele vai ouvir a voz de Deus e vai mandar. Agora, se o François não tem $2.000, ele não vai poder mandar, ele vai ter certeza que não é Deus falando. Não é verdade, né? Se ele não tem, Deus está falando para eu mandar 2.000 euros para o André. Eu não tenho nem 10 euros. Não tenho nem $20. Como é que eu vou mandar $2.000 para esse cara? É para eu ir pegar emprestado? É para ele prestar atenção e dizer: não é Deus falando comigo, eu não tenho esse dinheiro. Mas se o François tem, e Deus falou com ele, faça favor de obedecer logo. Se Deus mandou fazer isso, meu filho, faça correndo, entendeu? Né? Pega aí o número do André e manda logo. Tá bom? Mas o fato todo que eu quero colocar é que exatamente nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Hoje você não é mais dirigido por uma voz profética. Ei, você aí, ó, Deus está mandando você entregar. Não é por aí que você segue. Compreendeu, né? E se você for seguir dessa maneira, eu posso te garantir que você vai ter problemas na sua vida financeira, porque é o que acontece em algumas igrejas que eu sei e que se trabalha dessa maneira. As pessoas são hipnotizadas e elas acabam entregando as coisas, mas não fazem de coração. Ok, tá bom? E elas não fazem como a viúva pobre. Qual é a questão aqui do texto aqui dessa viúva, né? Que é o que a gente está vendo aqui nessa passagem. Você tem que confiar na provisão de Deus. Então, você precisa acreditar que quando Deus fala alguma coisa no seu coração para você ofertar, é porque ele tem uma provisão para você. Já houve muitas vezes em que eu estava com um projeto, né? E a coisa é muito engraçada. Eu vou falar aqui da pastora Simone e do pastor Marcos, numa situação que eu e eles dois vivemos. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu estava num culto e olha que coisa muito... Você vai entender como Deus faz. É a história aquela história do... Ah, meu Deus do céu, daquele carro. Como é que é o nome dele? Esqueci, da Paraty. Aquela história da Paraty. Pastor Marcos e pastora Simone estavam no culto. E enquanto eles estavam cultuando, o Senhor falou no coração dele que era para ele entregar de oferta. Me corrija que se eu estiver equivocado, pastora. Se era para entregar tudo ou era metade do 13º? Eu não me lembro. Ele era para entregar tudo. Eu que votei para entregar para a Patrícia a metade da oferta dele. E aí Deus tinha falado com ele para Deus abençoá-lo nesse sentido. Mas Deus tinha falado com ele na hora. Ele não recebeu uma palavra profética de alguém que dissesse para ele fazer. Algo falou no coração dele. Pois bem, o fato todo que aconteceu é que naquele mesmo dia, Deus estava falando comigo: dá o seu carro para ele. No mesmo dia, Deus estava falando. E aí eu fiquei uma luta aqui dentro de mim, pensando: é para entregar o carro? Não é possível. Eu só tenho esse carro. E aí, aquela luta durante o culto, até que chegou no final do culto, eu virei para ele: olha só, Marcos, eu não sei o que está acontecendo aqui, o que Deus quer. Aqui eu estou numa luta tremenda, mas eu vou obedecer. Deus mandou eu te entregar o carro. Toma aqui o carro. É claro que eu precisei tirar algumas coisas depois de alguns dias e entreguei o carro a ele. Mas Deus mandou entregar o carro a ele. Entreguei naquele dia. E ele disse: que coisa impressionante, pastor. Naquela época eu era pastor. Pastor, que impressionante. Eu agora votei ao Senhor entregar o meu 13º para um carro. E na hora, no mesmo dia, Deus me entregou um carro. Percebe? Eu estou aqui com a pastora aqui, que é a minha testemunha desse fato ocorrido, para exatamente a gente não contar história.
E depois eu consegui comprar outro carro, e assim Deus foi me abençoando, e eu tive ótimos carros. Hoje, conforme vocês me ouviram lá atrás, hoje em dia eu não tenho carro próprio, eu só alugo quando preciso. E só ando de carro 0 quilômetro, entendeu? Tá? Não ando com uma SUV, com uma caminhoneta, não ando com carro, mas não preciso disso. Eu só preciso de carro para andar. Ó, gente, entendeu? Tá? Então, Deus é bom. Então, acredite na provisão de Deus. Naquele dia, nosso pastor Marcos acreditou na provisão de Deus e obedeceu à voz de Deus e entregou. E Deus é fiel, sempre será fiel. Amém, pessoal? Vamos lá, mais um pouquinho Pode. aqui agora. Oi, sim, querida. É que passou um pouquinho, mas eu quero voltar aí para poder perguntar, porque o senhor Uhum, começou falando sobre, nós não darmos aquilo que vai nos fazer falta, e colocou agora essa situação aí que é diferente, porque é um comando, um sentimento de Deus, né. Mas eu estava uhum, lembrando lá também daquela passagem das virgens, quando as nécias pediram azeite, né. E elas disseram: "A gente não pode dar, porque senão vai faltar para nós e para vocês. Vai faltar para vocês e para nós também", uhum. né. Então, ali foi uma passagem da Bíblia onde elas ponderaram o fato de dar, porque a outra está precisando. Esse é o grande segredo. Nem sempre a gente vai doar o que vai faltar para a gente, porque os outros precisam. Às vezes, muitas pessoas procuram ser generosas desse modo e passam sérias dificuldades porque não seguiram a voz do Senhor. Às vezes, aquela pessoa está passando dificuldade, está enfrentando problemas, porque Deus está colocando ela no estreito. E aí a gente entra para ajudar, dá uma de Deus. E aí Deus trata com a gente, porque a gente se mete para ajudar alguém que Deus não mandou ajudar. Fique sempre atento a esse fato, porque há pessoas que Deus colocou no estreito para tratar com ele e não é para você ajudar. Aí você pensa assim, mas é sério isso? É sério. Ok? Voltando lá. A terceira coisa que a gente precisa aprender sobre a generosidade bíblica é o bem-estar dos outros, os necessitados. Mas preste bem atenção. Observe aqui, porque a gente está falando daquele contexto lá, mas olha as diferenças que a gente tem dentro dos textos. Olha só. A generosidade bíblica frequentemente destaca a importância de cuidar dos necessitados. Os primeiros cristãos compartilhavam seus bens com aqueles em necessidade, demonstrando que a generosidade deve ser dirigida também ao bem-estar dos outros, sem esperar algo de troca. Não esqueçam que a gente divide, né? A gente compartilha os nossos bens com alguém, né? Porque, por exemplo, eu posso ter em casa uma comida para eu fazer para mim e meus filhos, mas eu posso colocar mais alguém, como diz o ditado no Brasil, né? É só pôr água no feijão que chegou mais um, entendeu? Então, a generosidade bíblica, ela também é direcionada para os necessitados. O que isso quer dizer, aqui que eu quero dizer aqui? Não necessariamente de você tirar do que você está faltando, mas tirar do que Deus tem te abençoado. Uma das características importantes que ensina a generosidade aquela anterior é seguir o que Deus nos falou. Mas outra, mesmo que Deus não nos fale, mas porque temos algo no coração e podemos fazer, é quando a gente vê as pessoas necessitadas. Não há problema nenhum de vez em quando, nós nos juntarmos e fazermos cestas básicas para ajudar quem precisa. Nós podemos fazer, nós podemos nos juntar e fazer. A gente não vai morrer por causa disso. Então, uma das coisas importantes é quando nós ajudamos as pessoas nesse sentido. Sempre é importante você lembrar algo. Tudo que você semear, você vai colher. Se você semeia agasalho, não vai te faltar agasalho.
Se você semeia comida, não vai te faltar comida. Se você semeia tênis, não vai te faltar tênis. Se você semeia terno, não vai te faltar terno. Se você semeia calça, não vai te faltar calça. Se você semeia roupas, não vai te faltar roupas. Eu não estou falando isso dos outros, eu estou falando isso de mim. Cansei de ofertar para as pessoas e até hoje eu ainda faço. Eu não oferto para as pessoas tênis que eu ia jogar fora. Aquele tênis que eu olho assim, está todo rasgado, eu vou jogar fora. Não, eu não oferto isso. Então, eu usei o tênis bastante, claro, né? Mas eu sei que tem gente que ainda pode usá-lo. Eu não quero usar por causa da minha, você vai dizer, da minha vaidade? Pode até ser. Mas eu tenho um tênis novo, então eu preciso tirar o velho para dar espaço para o novo. Então, eu vou lá, pego o tênis, que ainda está bom, não está todo arrebentado na sola, não está descolando, não está sem cadastro, não está rasgado. Eu até lavo, limpo ele, boto na caixinha e entrego. Esses dias eu gosto muito de usar bota. Quem já me viu e me conhece sabe que eu gosto de usar botas. Eu tenho bota guardada na Argentina, tenho bota guardada no Chile, estava com uma bota guardada aqui na casa da pastora, e do pastor está guardada aqui, vai ficar aqui, aquele meu sapato. E então eu olhei, tinha muita bota. Falei, gente, parece até que eu sou aquelas mulheres, né, que só tem 2 pernas, tem 50 pares de calçado e reclamam, eu não tenho sapato, né? Tem mulher que faz isso, né? Mas eu olhei que eu tinha bastante bota ali, eu falei, essa bota aqui está um pouco apertada no meu pé, eu quase não estou usando, mas ela estava boazinha. Eu separei, limpei ela, botei na caixa, olhei uma outra bota que estava ali, essa bota aqui eu também não estou usando, preta, eu usava ela no Radical, não estou usando mais. Engraxei ela e botei na caixa. Vi um tênis branco, que eu não estou usando mais, comprei aqui em Portugal o tênis, e não estava usando mais porque eu tinha outros tênis brancos. Então eu peguei ele, já estava limpinho, guardado, botei na caixa também, botei na sacola e desci para a portaria do prédio e disse, olha, doa para o pessoal aí. Então, às vezes, a gente pensa que isso é uma coisa à toa, mas isso é uma semeadura. Se você olhou, é o que você aprendeu comigo nas aulas passadas, que às vezes a gente precisa tirar o velho para poder entrar o novo. Às vezes você tem um casaco que você quase não usa mais, mas ele está bonzinho, doe ele. Às vezes você vai no supermercado fazer compras, vai lá e pensa, vou comprar mais um pouquinho, que eu vou entregar lá na minha igreja, ou vou entregar na minha vizinhança, tem gente precisando, e eu vou doar isso. Isso é um ato de generosidade. Deus vai te abençoar. Você não precisa de ordem para fazer isso, para ajudar os necessitados, mas você não pode tirar dos seus para dar para os outros. Mas se Deus tem te abençoado, sempre seja generoso. Pessoas nos Estados Unidos, eles têm um segredo muito interessante. Eu estou falando dos milionários. Alguns deles, como a Angelina Jolie, ela não é evangélica, mas ela aprendeu uma coisa muito interessante, até por conta dos impostos americanos, segundo eu li. A Angelina Jolie, ela divide os recursos que ela recebe, ou dividia, em 3 partes. Uma primeira parte era para ela desfrutar, uma segunda parte era para ela guardar, e uma terceira parte era para ela doar. Então, quanto mais você aprende a fazer isso e separar o que você tem para doar, isso também é um investimento. É investimento no reino de Deus. Então, aprenda que os necessitados estão à tua volta para serem um caminho para que você use da sua generosidade e abençoe pessoas. Tá bom? Vamos lá. Uma coisa muito interessante em Atos capítulo 4, verso 32 a 35, sobre ajudar os necessitados, é essa passagem. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum.
com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, trazendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Essa é uma das coisas importantes, um dos papéis importantes da igreja, ajudar os necessitados. Se a gente tem necessitado na igreja, alguém precisando, alguém precisa acordar, não precisa chegar para a pastora e dizer, temos que ajudar essa pessoa, pastor, temos que ajudar essa pessoa, pastor, tem alguém necessitado entre nós? Posso fazer uma campanha aqui para doação de alimento para essa pessoa? Aí o pastor está sabendo, liberou você e você faz a campanha no meio da igreja para abençoar quem está entre vocês, está precisando. Ok? Quarta coisa, né, a gente já está quase terminando, que é a alegria em ofertar. Uma coisa é você dar de coração e agora uma coisa importante é ter alegria. E aqui eu estou falando de ofertar na casa de Deus. Ofertar deve ser uma fonte de alegria, não uma obrigação. Você imagina, né? Que eu fique falando na hora do culto, Deus colocou algo aí no seu bolso agora, e você tem algo e você vai embora para casa e não vai ofertar. Deus está falando contigo, aí você fica tão constrangido que acaba pegando e ofertando. Não se constranja dessa maneira. Não se deixe constranger dessa maneira. Lembre-se, você precisa ser tocado pelo Senhor, vir do coração. Então, precisa ter alegria. Então, às vezes, você poderá ofertar com tristeza, Deus tendo dado uma ordem a você. É sério, eu vou explicar aqui para você o contraditório desse negócio, né? Você pensa comigo, né? O Senhor está falando comigo, é para você entregar o carro para o pastor Marcos. Onde que eu vou ficar alegre de dar o carro? Vou ficar sem carro. Como é que eu vou ficar alegre? E é nesse sentido que eu quero dizer a vocês. Quando Deus começa a trabalhar no coração da gente, e Deus está falando, oferte, Deus está falando para você entregar, traga ao teu coração a alegria. Olha, se o Senhor está falando comigo, por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado para entregar? Se o Senhor está falando comigo, eu estou entendendo que Deus está falando comigo. Não, alegra a minha alma, porque certamente Deus tem algo para fazer. E naquele dia, a minha luta para entregar o carro era esse fato. Mas quando eu decidi entregar, eu o fiz com alegria. Eu entreguei o carro e disse, toma, é teu, meu filho! Aí eu fiquei mais alegre ainda quando ele me contou que ele tinha feito um voto de entregar o negócio. Então, além de você confiar na provisão, sempre que você trouxer uma oferta para a casa de Deus, faça com alegria. Vai entregar o seu dízimo, faça com alegria. Ouça o que eu vou te explicar. Dízimo não é uma obrigação, era no Velho Testamento. Ouça o que eu vou te explicar. Dízimo era uma obrigação no Velho Testamento. Então, deixa eu te explicar uma passagem bíblica e mostrar aqui para você. Malaquias, lembra da passagem bíblica? Malaquias 3:10. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Observe aqui. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Mas olha o que tem anteriormente. Verso 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E aí vem o desafio de trazer o dízimo. Olha,
povo do Velho Testamento, eles tinham essa obrigação, porque o dízimo deles não era só para a manutenção do sacerdote e dos que trabalhavam na casa de Deus. Os dízimos também eram usados para a manutenção de todos os levitas que não tinham emprego, que trabalhavam, que viviam exclusivamente desses dízimos. Nós não temos mais esses levitas, a não ser os pastores que dão tempo integral, os ministros que trabalham na obra do Senhor, que conforme diz o apóstolo Paulo, que aqueles que trabalham no evangelho, na pregação do evangelho, são dignos de ser sustentados por isso. Por isso Paulo diz que aqueles que pregam o evangelho, né, são dignos de ser sustentados por pregar o evangelho. Pois bem, uma coisa importante que você precisa entender: a obrigação de dizimar, ela terminou, mas a bênção do dízimo não. Olha só, o texto diz que repreenderei, trazer todos os dízimos para que haja mantimento. Aí o Senhor diz, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida por vossa causa, repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Olha só, a bênção desse texto não encerrou. Ele cortou a maldição, porque Cristo levou as maldições sobre si. Então, você não rouba mais o dízimo, mas tem bênção nesse dízimo. Porque diz aí que se eu entregar o dízimo, ele vai repreender o devorador. O que o senhor quer dizer com isso? Se você não entregar o dízimo, não vai te acontecer desgraça nenhuma, mas bênção nenhuma do dízimo te alcançará. É como o seguinte: você quer comer laranja, você quer comer mandioca, você quer comer milho. Se você quer fazer, a gente não compra. Mas se você está no campo e quer comer milho, você tem que plantar. Se você quer leite de vaca, você tem que criar vaca. É assim que é no campo. Então, na obra do Senhor, tudo aquilo que você semeia é o que você colhe. E o dízimo é uma semeadura para colher a bênção do dízimo. A maldição não virá, mas a bênção virá se você for fiel ao Senhor e for generoso. Portanto, meu desafio para você é essa palavra: não dizimar porque é obrigação, mas porque é de coração, é um favor que você está fazendo. Você quer devolver para Deus tudo aquilo que você tem recebido. Por isso, essa palavra, ofertar com alegria. O apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com a alegria. A verdadeira generosidade traz alegria tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Então eu quero te desafiar a ser generoso com o dízimo. Você vai colher a bênção. E se você ofertar, você também faça com alegria. Pastora, acrescente. Então, eu queria acrescentar que eu vivi uma experiência lá em Londres dessa vez, que foi muito interessante. Eu fui com a minha irmã na casa de um casal de amigos e lá tinha um pastor de outra denominação e uma ovelha também de outra denominação. E no final do jantar, foi um jantar de aniversário do casal, o pastor que estava lá fez uma oração, orou, abençoou a vida do casal. E depois esse senhor disse que queria fazer uma outra oração, que ele sentia de abençoar todo mundo que estava ali. E aí ele foi colocando a mão na cabeça de cada um e sobre cada um ele profetizou que a conta dessa pessoa estaria recebendo dinheiro, que ele estava fazendo uma oração de prosperidade. Se Deus dá, assim, se Deus dá, você tem aquele sentimento, naquele momento você vê que derramou realmente essa unção ali, Deus falou ao seu coração, eu não tenho dúvida, você vai e faz. Mas nós ensinamos aqui que a bênção da prosperidade, ela vem através de princípios, cumprimento de princípio. Então, o princípio da prosperidade é entregar os dízimos e as ofertas. Não existe oração. Eu não vou fazer uma oração e aí você não planta
e por causa da minha oração você vai colher, a não ser que seja um caso de propósito de Deus, misericórdia mesmo. Mas, não, isso é uma exceção, não é uma regra, né. Não existe Foi bom, oração. pastora, falar isso. É, imagina você, né? Vamos lá. Imagina você aqui, que a Vera está querendo comer umas pamonhas. Não vou dizer pamonha porque eles são lá do Amazonas, né? Vamos imaginar que ela quer comer aí um peixe faz lá no Pará, peixe com açaí. Eu não sei nem se lá no Amazonas faz peixe com açaí. No Pará faz, né? Eu comi lá. Aí ela quer comer peixe com açaí, mas não vai pescar. Não vai comprar o peixe. O peixe não vai entrar dentro de casa. Compreendeu? E aí é a mesma coisa que Ivna está querendo comer uma alface, e a Ivna tem no quintal dela uma horta, mas ela não planta alface. Aí o indivíduo põe as mãos na cabeça da Ivna: Senhor, a Ivna vai comer alface e vai dar muita alface na casa dela. E a Ivna não planta alface. E essa oração não vai funcionar. É mais ou menos assim que acontece. Então, se a Ivna recebe a bênção para que dê bastante alface, o que ela vai fazer? Opa, fui abençoada, vai dar muita alface na minha horta. Vamos lá, meninas, vamos plantar aqui, mamãe vai comprar uma semente de alface e começa a plantar. Pode ficar certa, porque ela recebeu a oração, ela plantou e ela vai colher. Ou seja, é o que a pastora está colocando. Eu posso até receber a oração, mas eu tenho que seguir os princípios. Compreendeu, né? Então, Deus é um Deus de princípios. Você planta, você colhe. Você oferta, é generoso e Deus te devolve a 100, a 30, a 60 e a 100 por um. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Você dá abraço, ganha abraço de volta. Você dá carinho, ganha carinho de volta. Opa, tira um dinheiro aí para mim, meu filho. Tira um dinheiro aí para mim nessa conta aí, nessa máquina aí, por favor. Tira... Olha aí, bota a semente é o cartão. Ele bota lá o cartão, semente, e aí sai uma montoeira de nota. Ok, beijo para você. Pois bem, então o que eu quero te ensinar aqui, que a pastora está lembrando que a gente está ensinando aqui. Então, se você quer a bênção que a gente ensinou, não esqueça que a terceira palavra é que o segredo das prosperidades vem também com a generosidade, tá bom? Tá? Ok? Então, oferta com alegria. Quando você vai levar comida para alguém, leva com alegria. Vai distribuir casaco com as pessoas que estão precisando, vá com alegria. Ok? Assim é. E a última coisa que eu quero deixar com você, toda a sua generosidade, ela tem um impacto duradouro. As ações generosas, ela tem o poder de impactar vidas de maneira duradoura. Um exemplo é o bom samaritano. Lá em Lucas 10, 25 a 37, ele, num ato de bondade, ele teve o jeito de cuidar do samaritano que estava jogado no meio do caminho, pegou ele, levou para a estalagem, pagou pelos cuidados dele e pagou pela hospedagem daquele doente. Veja, o texto bíblico não fala Jesus de que ele recebeu algo em troca, mas aquela parábola que Jesus diz é uma parábola que foi contada para ficar uma história que demonstra que os atos de bondade, eles têm um efeito profundo e transformador na vida das pessoas. Assim como o ato de bondade do bom samaritano teve um efeito profundo e transformador na vida do homem ferido. Aquela parábola que Jesus conta é para demonstrar que, às vezes, a religiosidade da gente faz com que a gente se afaste das pessoas e não coopere com aqueles que precisam, quando nós podemos ajudar. A parábola do samaritano, ela é muito interessante, do bom samaritano, porque as pessoas que passaram de largo da pessoa que foi assaltada,
As pessoas tinham condições de fazê-lo, mas passaram de longe. Nunca se negue a ajudar alguém quando há oportunidade, quando há orientação de Deus e quando você tem condições de fazê-lo. Às vezes, Deus não falou para a gente ajudar, mas você viu que alguém tem uma necessidade e você não vai passar necessidade por ajudar aquela pessoa. Se ela, por exemplo, vai pegar a oferta que você deu e vai usar nas drogas, isso é problema dela, ok? Eu não vou ajudar essa pessoa, que ele vai pegar o dinheiro aqui e vai gastar com drogas. A oferta que você deu é da generosidade sua. Se ele vai gastar com drogas, é o problema dele, mas você vai receber a bênção da sua generosidade. Então, uma das coisas importantíssimas nesse sentido é sempre procure vendo pessoas que estão passando dificuldades e se você pode, de fato, ajudar, não negue ajuda. Então, a parábola do bom samaritano é para lembrar para a gente que todas as boas coisas que você fizer, elas vão ter um impacto duradouro. Se não for na vida da pessoa que você abençoou, será na sua vida. Porque você não vai colher, talvez, imediatamente. Mas a hora que você precisar, Deus vai se lembrar e trará a você aquela semeadura que você fez há algum tempo atrás e você vai colher aquilo que você plantou. E a coisa mais interessante é que você vai lembrar, caraca, eu hoje estou precisando desse assunto aqui. Lembrei agora que algum tempo atrás eu ajudei uma pessoa e Deus, eu só falei com ele, ele mandou uma montoura de gente para me ajudar. Como Deus é fiel. E você vai lembrar que você semeou lá atrás, que você ajudou alguém lá atrás e você vai colher. Uma vez, Bispo Marcos, a gente tinha um pastor que eles dois foram trabalhar na Argentina, eles foram ajudar um pastor na Argentina, e tivemos dificuldades lá de o pastor cuidar deles lá. Outra pessoa foi Alberto Savacini, quem cuidou deles lá. Mas eu continuava ajudando aquele pastor. E um belo dia, Marquinhos falou para mim assim, Apê, poxa vida, eu sei que ele não é legal contigo, às vezes ele só te procura porque está com uma necessidade. Por que você continua ajudando ele? Você deve alguma coisa a ele? E eu falei para Marquinhos assim, não, Marquinhos, ele está com uma determinada idade, ele é bem mais velho que eu. Eu estou semeando para quando eu tiver uma determinada idade, eu não passar pelo que ele está passando. E eu abençoei aquele mesmo quando ele me pedia coisas, ele me procurava, e eu sabia que ele me procurava só porque eu podia ajudá-lo. Ele até achava que eu tinha muito dinheiro. Eu acho que eu tinha, não sei. Ele achava que eu tinha muito dinheiro, mas eu ajudava. Eu não tirava do que eu tinha para eu ficar em necessidade. Na verdade, eu ajudava com o que eu tinha. Houve situações que eu pensei que ele podia fazer, mas ele me pedia. E aí eu estava provando ele, até que chegou uma determinada hora que o Senhor falou comigo, chega, você já chegou a um nível, a um ponto, onde a sua semeadura já chegou o suficiente na vida dele. Não semeie mais. E aí eu parei. E aí a amizade acabou. Entenderam, né? Era a amizade interesseira. Mas eu cumpri minha parte. Eu passei falta por causa daquilo? Não. Eu fui lascado por causa daquilo? Não, muito pelo contrário. Eu sei que, por exemplo, agora eu estou no tempo de poder colher aquilo que eu semeei lá atrás. Eu sei que eu vou colher, porque Deus é fiel, tá bom? Porque eu sei que eu fiz semeadura lá atrás. Então, tudo aquilo que você faz de generosidade tem impactos no futuro. A generosidade bíblica, guarda isso que eu vou te dizer. A generosidade bíblica é sobre criar impactos positivos e duradouros na vida das pessoas. Você vai marcar a vida delas com a sua generosidade, mas principalmente você vai marcar a sua também. Esses segredos podem nos ajudar a entender e praticar a generosidade de uma maneira mais profunda e significativa.
Algum desses segredos ressoou especialmente em você? Então, deixo com você essa palavra. Fica no seu coração esse princípio de generosidade. Veja que eu estou falando com você. Eu estou pregando, ensinando você, e não te pedi um dinheiro sequer, porque não estou aqui para pedir você. Essa é a minha doação para você. Eu estou semeando na sua vida para que você generosamente colha. Então, eu trabalhei preparando essas coisas. Talvez você ache que seja muito simples, mas é na simplicidade que Deus trabalha. Talvez alguns esperassem que no final eu dissesse: quem vai dar agora uma oferta de X? Não, não vou fazer isso. E nem estou dizendo para você fazer sem eu pedir. Eu só estou te demonstrando que essa é a minha semeadura. Eu estou te ensinando, eu estou plantando na sua vida essas palavras para que você cresça profissionalmente, cresça em generosidade, que você prospere e que você conte para mim. Olha, tudo aquilo que o Senhor me ensinou, eu coloquei em prática, tudo aquilo que o Senhor me ensinou, eu aprendi e eu estou vivendo aquilo que o Senhor me ensinou. Obrigado pela palavra, o Senhor tem me abençoado, e se amanhã você quiser me abençoar, você poderá fazê-lo sem problema nenhum. Mas eu não estou te pedindo nada agora, muito pelo contrário. A única coisa que eu estou te desafiando é: vá, coloque em prática o ensino, oferte com alegria na casa de Deus, seja generoso em ajudar as pessoas, oferte com alegria no coração, nunca esqueça isso. E se Deus falar para você fazer alguma coisa, faça, porque com certeza Deus tem bênção ali para você. Amém, pessoal? Amém? Então, Deus abençoe você, o Senhor faça você crescer abundante e generosamente. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Amém, pessoal? Então, eu te abençoo com essas palavras. Essa é a terceira e última que eu ministro. Eu libero sobre a tua vida um crescimento financeiro? Não, não vou liberar sobre a tua vida. Eu liberei a palavra. Agora, semeia em cima dela. Como é que você vai semear em cima dela? Você vai trabalhar, você vai tirar tudo que é velho da sua casa, que não presta. Não joga o marido fora, não, tá bom? Tá? Amém? Tá bom? Não joga fora, não, tá? Nem joga a mulher fora, não, tá bom? Tá? Mas, olha, muito pelo contrário, né? Dá um banho legal nela para ela ficar mais bonita, mais cuidada, e o contrário também, tá? Quando eu falo de velho você está com tênis antigo, doa, oferta para alguém, um casaco que você não usa, doa para alguém, reparta a sua comida com alguém, ok? E se você estiver na rua e aparecer um necessitado, se você entendeu que pode dar, deu a pessoa, não fique preocupado, como disse, se ele vai gastar nas drogas, oferte, deixa, é problema dele, ok? Se você viu uma criança, você pode ajudar, e você pode até ir na casa dela. Chegando na casa dela, você viu que tem necessidade e Deus colocou no seu coração, abençoe aquela família, cuide dela, porque certamente Deus vai te abençoar muito. E assim que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor prospere você cada vez mais e o Senhor te dê sabedoria para investir em cima dessa palavra e colher a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, pessoal? Deus Amém. abençoe. Uma boa noite para todos. Amém, amém e amém. Amém. Nos vemos